Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Vivendo Plenamente, uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Meu nome é Carlos Correia e também sou voluntário desta instituição que presta apoio emocional gratuito desde 1962. Em nosso programa, iremos abordar temas relacionados à nossa saúde emocional com a presença de convidados que nos ajudarão nessa reflexão. No nosso dia a dia, estamos acostumados a cuidar da nossa saúde física, porém muitos de nós se esquecem de cuidar das emoções. E para conversar conosco hoje, convidamos o Robert Gellert, que é voluntário e atual presidente do Centro de Valorização da Vida e um dos diretores do Befrienders Worldwide, organização internacional que congrega vários serviços de prevenção do suicídio em 36 países no mundo e tem sede em Londres. Robert, obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo convite. Você pode entrar em contato conosco durante o programa através do WhatsApp, que é o 11 94564 7884, e deixar a sua pergunta também. Tem o Facebook do TVSC e o site da web São Caetano, e vocês podem participar, estaremos esperando e contando com vocês. Robert, o que é o CVV e qual é a sua expectativa nessa parceria entre o CVV e a TVSC a partir de hoje com o programa Vivendo Plenamente? Bom, boa tarde. O CVV é uma organização composta basicamente de voluntários. Nós somos 2.000 voluntários espalhados pelo Brasil que atendem a quem nos procura por telefone, por internet, por chat e por outras maneiras que nós vamos desenvolver melhor durante a nossa conversa, né? A importância deste convênio entre o CVV e a TV São Caetano está numa das mais importantes bases da prevenção do suicídio e no apoio emocional, que é a informação. A informação de que existe ajuda, a informação de que nós temos como lidar com as nossas próprias emoções e maneiras de fazê-lo. Então, qual a importância disto? É nós podermos, durante os próximos programas, falarmos sobre os recursos internos que podemos ter para nos sentirmos melhor, para vivermos mais plenamente. Fala um pouco do CVV. Se você puder abordar um pouquinho como é que funciona, como é o CVV. Eu gosto de contar uma história que é a seguinte. Na década de 50, o reverendo Shadivarra, da Igreja Anglicana, ele foi fazer a cerimônia fúnebre de uma menina de 14 anos. Ele chegou e perguntou por que a menina tinha morrido e como tinha morrido. Essa criança tinha se suicidado. Por quê? Porque ela tinha ficado menstruada e ela não sabia direito o que estava acontecendo com ela. Se apavorou, estava isolada e não conseguiu conversar por vergonha, por agonia e acabou tirando a própria vida. O Shadivarra, muito impressionado com isso, ele escreveu uma carta para um jornal local, para o lugar local que circulou por toda a Inglaterra, dizendo que se as pessoas tivessem assuntos sérios a tratar, ele estava disposto a conversar seriamente sobre eles. E abriu conversa. Veio gente de todo lugar, atravessou o Canal da Mancha para conversar com ele, fazia fila para conversar com o reverendo. Ele apenas tinha convocado quem tinha problemas, quem se sentia mal, quem estava isolado para conversar. O que aconteceu numa das sessões? Ele entrou e estava aquela fila de pessoas, ele foi fazer o atendimento na salinha lá do fundo. Ele reparou que tinha uma senhora, uma jovem senhora muito preocupada, muito agoniada, e ele reparou naquela senhora e não deu tempo de falar com ela porque ele estava atendendo os outros, né? Demorou bastante para atender uma pessoa. Quando ele saiu, depois de 1 hora e tanto, ele perguntou para o auxiliar dele: onde está aquela jovem senhora? E o auxiliar disse: ela foi embora. Ele falou: mas ela não estava agoniada?
Ela falou, ele estava, né? E como ela foi? Ela foi, parece um pouco mais tranquila, mas por quê? Então o auxiliar disse, né, que ele sentou do lado dela, a pedido do Chad, quando ele entrou e falou, olha, dá uma especial atenção para a senhora. E contou uma história para ele, atabalhoadamente. Ficou 4, 5 minutos contando a história dele. Quando chegou no fim da história, ela perguntou para ele, você entendeu? E ele disse, sinceramente, eu não entendi. Então deixa eu te explicar melhor. E de novo falhou, atabalhoadamente por 4 ou 5 minutos. Tentou explicar-se melhor e ele deu toda a atenção. E ela perguntou novamente, você entendeu? Ele falou, olha, sinceramente, eu estou tentando entender. Né? Ele falou, então, olha, aconteceu isto e aquilo. E chegou na terceira vez que ela contou a história, ela simplesmente olhou para o rapaz e falou, obrigado. E foi embora. O Chad ouviu essa história e teve um insight, né? Falou, puxa, pessoas desesperadas estão aqui me procurando. Eu não estou dando conta de falar com todas. E se eu dividir o que eu faço com pessoas próximas de mim, elas poderão fazer parecido com o que eu faço. Ouvir atentamente pessoas. Pessoas às vezes desesperadas, pessoas que precisam falar e não têm com quem falar. E aí surgiu, na Inglaterra, os samaritanos ingleses. Em paralelo, no Brasil, um grupo de jovens, aqui em São Paulo, havia formado um grupo que eles chamaram de campanha de valorização da vida, com o mesmo objetivo, conversar com pessoas desesperadas e que não tinham com quem falar. E esses dois grupos depois se encontraram, né, o Chad e o pessoal aqui de São Paulo, e surgiu, o Centro de Valorização da Vida surgiu 10 anos depois e caminharam pela mesma filosofia. Né? Hoje, esses 2.000 voluntários espalhados pelo Brasil, o que fazem? Dão a atenção, uma forte atenção, um foco, né, no que as pessoas relatam para elas. Né? Não fazem terapia, mas a gente sabe que falar é terapêutico. Né? Então as pessoas precisam falar, precisam dividir as suas agruras. Compartilhar o que estão sentindo. Compartilhar o que estão sentindo, que nem sempre é fácil. Encontrar alguém que nos ouça. Encontrar alguém que nos ouça. Né? E a gente pode medir por nós. Né? Eu acho que cada um de nós pode se olhar e ver. Não há, às vezes, situações em que você precisa dividir algo e é difícil, precisa dividir algo e não tem com quem falar. Né? E o CVV faz isto. Diz, né, estamos aqui. Se você tem algo a dividir, se você tem algo difícil para falar com as pessoas que te rodeiam, nós somos uma opção. Por favor, ligue para nós. Muito bem. E isso é a prevenção. E pouco se fala sobre isso. Mas a gente sabe que a cada 45 minutos o suicídio mata pelo menos um brasileiro. E pelo menos o triplo disso tenta se matar. É muito mais que as vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Uhum. O CVV, então, é um problema de saúde pública, mas muitas vezes é um tema tabu. É necessário falar mais sobre o assunto? Isso, você enfocou muito bem o problema. Quer dizer, por que o suicídio é tido como problema de saúde pública? Porque nós sabemos, a Organização Mundial de Saúde mediu, né, cientificamente, que 90% dos suicídios seriam evitáveis. Por quê? Porque as causas do suicídio são, muitas vezes, o isolamento, como aconteceu com aquela menina. Provavelmente, se alguém tivesse ouvido com atenção, ou se ela tivesse um ambiente completamente acolhedor, ela poderia dizer das dúvidas dela. Então, muitas vezes, o fato de você se sentir isolado e com problemas graves te faz ficar mais isolado e os problemas parecerem mais graves. Às vezes, você falando do problema, você se ouve, você identifica alguma saída, né? Ou você, pelo menos, se alivia e adia alguma coisa. Né? Então, o suicídio é isso. O suicídio é um processo que vai se acumulando dentro de você e que você não vê outra saída. Mas saída para quê? O que leva ao suicídio? Né? Não é o problema que eu estou enfrentando. Porque a gente pode ver que o mesmo problema pode ser enfrentado por pessoas de maneiras completamente diferentes. O que é um problema para mim pode não ser para você e vice-versa. Né?
o contrário, um problema, né, pequeno para você pode ser muito grande para mim. Né? Então, não é o problema que me mata, mas é o que eu sinto em relação àquilo que me aflige. E às vezes aquilo é que é insuportável. Então, é essa dor emocional, essa dor psíquica, essa dor emocional é que pode me levar a achar que eu não tenho outra saída. O que as pessoas querem não é se matar. Nós temos uma função de vida e não de morte. Né? Mas, às vezes, eu não vejo outra saída senão, para me livrar do sofrimento, eu jogar minha vida fora. Então, eu não quero me livrar da vida, eu quero me livrar do sofrimento, mas eu não vejo outra maneira. O CVV oferece um alívio no seu acolhimento às pessoas que nos procuram, né, para que ela adie esse ato, para que ela possa se rever. Se repensar, ver como é que ela se situa mais para frente. E se aliviar e poder pensar. E organizar. E se organizar seus pensamentos. Né? Então, basicamente é isso. Né? E o suicídio é o tabu, porque ninguém gosta de falar sobre isso. E alguma coisa que está aqui, né? Inclusive nós temos a nossa cartilha, você pode, naquele site que nós citamos, né, o cvv.org.br, você pode baixar essa cartilha que é um folder, né, que fala sobre suicídio, falando abertamente sobre suicídio. É um tabu, né? Ninguém fala, mas se a gente começar a falar sobre isso, a gente vai ver que está mais perto do que parece, é mais comum do que parece e é evitável. Quanto mais nós falarmos, quanto mais nós entendermos que eu querer tirar minha própria vida não é tão incomum, que esse pensamento pode ter passado pela nossa cabeça algum dia na nossa vida, né? A gente se aproxima mais das pessoas e consegue compreendê-las melhor. E essa cartilha ela pode ser reproduzida, inclusive, por quem quiser reproduzir e quiser ter um material melhor, de maior qualidade, pode entrar em contato conosco, que nós mandamos o arquivo para a gráfica em qualidade para ser impresso. Então, ele está disponível e quem quiser distribuir, inclusive tem um espaço para colocar o apoiador, se quiser. Né? Nós recebemos uma pergunta pelo WhatsApp da Soraya, aqui de São Caetano. Ela entrou em contato conosco e ela perguntou, olha, eu estou com dificuldade de lidar com as pessoas da minha família e o clima emocional em casa está insustentável. Né? Tá, bom, não é para começar, né, aquilo que a gente estava falando, né, Carlos? Às vezes ouvimos alguma coisa, como a Soraya está dizendo, e às vezes pode vir na cabeça das pessoas, mas como, Soraya? Né? Uma coisa tão comum, todos sofrem problemas desse tipo, deixa disso, né? Vai, enfrenta esse problema, vai fazer alguma outra coisa. E, na verdade, né, o que a Soraya está manifestando é que realmente ela tem um problema e que ela não está conseguindo lidar com ele. E ela não está conseguindo compartilhar com alguém o que ela está sentindo. O que ela está sentindo e não está conseguindo lidar com o problema prático na sua família. Então, a primeira coisa que eu falaria para a Soraya, né, é o seguinte, quando você tem um sentimento desagradável, a gente chama de sentimento defensivo no CVV. Por quê? Porque quando você tem um sentimento desse tipo, você tenta se defender. E o que é se defender? Às vezes tem três maneiras, né? Ou você agride, ou você foge, ou você se omite. Né? Então, esse é o nosso instinto. Né? Quando acontece alguma coisa, você tem essa tendência. Né? É instintivo. Instintivo. Mas alguma coisa está acontecendo lá, eu preciso fazer algo. Né? Então, eu diria para a Soraya que, primeiro, né, respeitar os nossos próprios sentimentos. Né? Então, às vezes, a gente se sente triste bastante, raiva bastante, incapaz de resolver o problema. Então, eu diria que todos nós podemos passar por problemas desse tipo, né, ou parecidos, e termos esse sentimento que dá na gente. Então, a primeira coisa é respeitar o nosso próprio sentimento. Coisa do tipo, olha, eu tenho direito de me sentir triste, porque está acontecendo na minha vida alguma coisa que me faz sentir triste. Né? Eu tenho direito de estar com raiva, porque está acontecendo na minha vida alguma coisa que me faz ficar com raiva. Né? Os sentimentos são naturais, eu não consigo evitá-los. Então, a primeira coisa, o que eu estou dizendo no fundo? Não brigue com seus próprios sentimentos, acolha-os. Né? Segundo, se você ficar com um sentimento que é muito desagradável, que é muito paralisante ou mobilizante,
aquilo você gasta uma energia interna enorme. Você se sente cansado, você não sabe o que fazer. Aquilo é uma bomba, é uma panela de pressão, né? Então, divida o sentimento com alguém. Procure alguém que você possa conversar sobre isso. Um confidente, um amigo, um vizinho, né? Se não achar por perto, liga para o CVV, liga para um 41, né? Entre em contato conosco pelo site, né? Estamos aqui de vida, porque isto alivia, né? Para a gente não se sentir um ET, né? Ou seja, puxa, eu estou com raiva, eu não devia estar com raiva. Não, você está com raiva. Está acontecendo algo na sua vida que te faz ficar com raiva, é natural, né? Acolha o sentimento e vamos lidar com ele, né? Isso dá aquele alívio depois para poder resolver. Resolver é outra coisa. Resolver, cada um vai resolver. Mas se você conversa, se você desabafa, nós falamos muito em desabafo no CVV. Nós ouvimos muito desabafo. As pessoas às vezes nos ligam, né, porque querem falar e às vezes ficam 5, 10 minutos desabafando. Ótimo! Né? Alivia. Né? Você tem uma maneira de depois lidar com o seu problema prático. Muito bem. Vamos agora para um pequeno intervalo e já estaremos de volta. Você não se esqueça que pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, que é o 945647884. A gente vai estar esperando o seu contato e daqui a pouco, é só um pouquinho, a gente já volta. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Olá, estamos de volta com o programa Vivendo Plenamente, uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. E hoje, neste primeiro programa, estamos conversando com o Robert, né, sobre o que é o CVV, para nos apresentarmos, né, afinal de contas, acabamos de chegar na casa de vocês. E Robert, eu queria até mudar um pouquinho o foco e perguntar para você qual é a importância da saúde emocional na prevenção do suicídio? Então, né, como a gente estava falando, quando você chega a desistir da vida, é porque você tem uma dor emocional, uma dor psíquica muito forte que você não consegue lidar, né? O acúmulo dessa dor significa que nós não temos recursos internos para lidar com o que está me acontecendo, né? É isso a gente diz que é a ausência de saúde emocional. O que é saúde emocional, né? Como o Carlos disse na abertura do programa, a gente às vezes dá muita atenção à saúde física. É muito fácil entender, né, por que tem que dar atenção à saúde física. Vai no médico, mede a pressão. Ah, estou com dor de cabeça, vai lá no médico, ele dá eu estou com alguma coisa assim, ele vai lá e dá uma coisa. Agora, eu estou me sentindo mal, eu tenho o peito que me aperta, né? Mas você não tem nada. Vai no médico, às vezes não chega lá, você não tem nada, né? Você não tem nada, mas eu não estou me sentindo bem, né? Em 1946, a Organização Mundial de Saúde definiu saúde, né? Saúde como estado de bem-estar. Bem-estar físico, mental e social. E não simplesmente ausência de doenças.
Então eu diria que a importância da saúde emocional, né, não para prevenção do suicídio, para se sentir bem, para viver plenamente, né, porque você se sente bem, você vive plenamente e você não quer desistir de viver. Ao contrário, né? Você quer viver cada vez melhor. Eternamente. Né? Então, por outro lado, quando você começa a se sentir mal, também o vórtice para baixo acontece. Né? Você se sente cada vez pior, você pode se isolar, você pode achar que ninguém te compreende, e aí não tem jeito mesmo, começa a ficar complicada a vida. Né? Por isso a nossa insistência. Né? A saúde emocional começa com respeitar os seus sentimentos, falar sobre eles e pedir ajuda. Pedir ajuda. Né? Às vezes, não saber pedir ajuda faz parte de não ter uma habilidade, uma competência emocional muito forte, né? Que é muito importante para você se sentir bem. Não sei se eu respondi. Sim, sim. E a gente acabou de receber também mais uma participação de uma espectadora, e ela não quis se identificar, ela só disse que é uma amiga de São Paulo, e ela disse o seguinte: acho que estou com depressão e tenho vergonha de falar com meus amigos e familiares, né? O que é que eu faço? Muito bem. Ó. Primeiro, né, nessa pergunta, né, está a resposta. Né? Muitas vezes nós nos sentimos mal quando nós temos qualquer problema físico, a gente vai no médico e fala, fui no médico, tá? Agora é difícil a gente dizer, olha, eu fui no psicólogo, fui no psiquiatra. Parece que é uma coisa muito diferente, parece que é uma coisa esquisita, né? Pessoal, hoje, mais de 10% da nossa população sofre de depressão em graus variados. Né? A gente nem gosta de falar. A gente nem gosta de falar sofre de depressão. Desenvolveu algum episódio de depressão. Porque todos nós, em algum degrau, né, podemos nos sentir deprimidos. E também é uma confusão muito grande, né? A gente até chama de depressão com D maiúsculo, depressão com D minúsculo. Né? A depressão está em todo lugar. Né? Eu fico, estou deprê, eu estou deprimido, eu me sinto deprimido. Quer dizer, o fato, às vezes, de você se sentir triste, chateado com alguma coisa, até passar um período chateado com alguma coisa, não quer dizer que você esteja com depressão. Né? A depressão é uma patologia. Né? A depressão é uma doença que precisa ser tratada. E pode ser tratada. E deve ser tratada. Né? Então, a primeira coisa da amiga de São Paulo, que, veja, não quis se identificar, porque é isso que eu estou dizendo. Às vezes a gente tem vergonha de dizer que tem algum mal emocional. De compartilhar com outras pessoas que têm isso. E é muito, mais uma vez, e é muito comum. Agora, se nós não pedirmos ajuda, a coisa pode ficar bastante pior. Né? Então, hoje nós temos muitos recursos para isso. E às vezes uma pequena ajuda pode mudar tudo, não? Pode mudar tudo. O fato de falar, o fato de expressar, né? Eu acho que eu estou com depressão. Já é o primeiro passo. É o primeiro passo. Se você consegue falar com alguém, tenha coragem, amiga, né? Tenha coragem. Fale. Eu tenho certeza que vai ter alguém que possa te ouvir, porque isto tem alguém do lado que pode estar pensando exatamente a mesma coisa. Olha, eu acho que eu estou deprimido, eu acho que eu estou com depressão, minha vida está muito complicada, a vida de muita gente está muito complicada. Né? Às vezes as pessoas falam que não gostam de falar assumir que tem depressão, porque existe um tabu em relação a isso, um rótulo para as pessoas que têm depressão, dizendo que elas têm preguiça no fundo. Então, às vezes a pessoa ela tem essa dificuldade mesmo é compreensível, né, a nossa amiga que ligou, né, que entrou em contato, de falar sobre isso. Né? Então, depressão é uma doença, tá? Mas é uma doença, pessoal, que é administrável, né? Resfriado é uma doença. Você vai lá e toma um remédio. Depressão, você também vai lá, se trata. Uma terapia, não necessariamente precisa ser um remédio. Pode ser medicamentosa, dependendo do grau, e pode ser uma terapia, pode ser uma conversa, né? E pode ser um insight, né? Do tipo, puxa vida, deixa eu tentar falar disso com alguém, né? Você divide, começa a se sentir melhor e começa a achar seus recursos internos. Muda tudo a partir dali. Né? Porém, se você não consegue mesmo, tá? Você não é fraco, você não é incapaz.
É uma doença que tem que ser tratada. E procurar uma ajuda médica, um profissional da área mental, né? E Robert, é muito difícil lidar com as próprias emoções? Bom, a gente só lida com as próprias emoções. Mas como é Porque que é lida com a emoção dos outros a gente consegue ensinar, né? É fácil, né? Tem receita pronta para os outros. É fácil. Ó. Você não fica com raiva, porque isso não é motivo. Tá com as próprias emoções é muito mais difícil, né? Então é um exercício contínuo, mas começa com a regrinha de respeitar suas emoções, ter coragem de falar sobre elas, ter coragem de assumir os seus sentimentos e dividir com os outros. Né? Isso nós, do CVV, apostamos muito e não mais do que isso. Né? Nossos 54 anos de trabalho mostram que isso é possível e funciona. Robert, você está chegando ao fim. Infelizmente, o nosso primeiro programa aqui está chegando. Eu agradeço a sua participação e gostaria, enfim, de convidar você para deixar uma palavra para quem está assistindo. Sim, bom, no CVV, né, nós atendemos muito por telefone, né, e ainda é o meio mais fácil. Eu costumo dizer que estar de um lado da linha ou do outro é uma contingência da vida. Né? Então, né, às vezes nós estamos atendendo pessoas desesperadas, mas não quer dizer que nós, uma hora, não estejamos nós desesperados e queremos. Pode acontecer com qualquer um de nós. De ajuda. Né? Então, peçam ajuda, dividam as emoções, falem com o CVV se for necessário. Né? Estaremos aqui para. E nesse programa vamos falar muito sobre isso, né? Que a gente possa dividir e deixar mais claro, né, que a saúde emocional é importante e e nós somos capazes de cultivá-la. Né? E vai ficar o convite para você voltar outras vezes aqui quando a gente pedir ajuda. Eu que agradeço. E você que está assistindo, como é que está lidando com as suas emoções no seu dia a dia? O nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas você é nosso convidado para estar conosco nos próximos. A cada programa estaremos abordando temas como saber ouvir, compartilhar, ser solidário, respeitar, humildade, arrogância, dor, ser você mesmo e outros mais. Mande-nos a sua sugestão pelo WhatsApp. Não esqueça que é o número 11 94564 7884 ou pelas nossas redes sociais. Caso você queira conhecer melhor o CVV ou conversar conosco para buscar ajuda ou ser voluntário, nós estamos precisando de mais voluntários também para oferecer esse apoio emocional a quem nos procura. É só acessar a nossa página na internet, que é o cvv.org.br. Lá você poderá encontrar atendimento também por chat, Skype e e-mail. Além dos nossos 72 endereços espalhados pelo Brasil inteiro, que oferecem também atendimento pessoal gratuito, em geral no horário comercial. Você poderá também entrar em contato pelo telefone 188 no Rio Grande do Sul, onde a ligação é totalmente gratuita, inclusive pelo celular, ou pelo 141 nos demais estados do Brasil, onde o apoio é gratuito, mas a ligação tem o custo de uma chamada local. Convidamos você também a curtir a nossa página no Facebook, que é o CVV 141. Só chegar lá e curtir. Tem super assuntos interessantes. E o nosso blog, que tem inclusive artigos, matérias sobre depressão que a gente acabou de falar. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro aqui no programa Vivendo Plenamente. Até lá!